Fala pessoal, tudo bem? Eu resolvi gravar um vídeo hoje para falar de finanças corporativas ou Corporate Finance. Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade por aqui. Tá legal? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de finanças corporativas e por que esse termo às vezes ele é aplicado de uma forma um pouco confusa, tá? Bom, eu acho que antes de qualquer coisa, vale a gente falar que finanças corporativas seria quase que o oposto, né, ou uma diferenciação do que seria finanças pessoais. Então, de um lado a gente tem as finanças pessoais e de outro lado a gente tem as finanças corporativas, ou seja, tem finanças voltado a pessoas e finanças voltado a empresas. Então, eu acho que de verdade essa deveria ser a definição mais clara, mais didática e objetiva do que é finanças corporativas. Então, finanças corporativas nada mais seria do que as finanças que não têm a ver com as finanças das pessoas e, de maneira geral, se a gente está gerindo uma empresa, se a gente é investidor e está olhando para comprar uma empresa, ou se a gente é, muitas vezes, até fornecedor, prestador de serviço, a depender da relação que você tem com uma empresa, você vai ter interesse ou vai ter a necessidade de fazer algumas análises financeiras, né? Eu acho que um dos principais interesses para você fazer análise financeira de uma empresa é você ter que tomar algumas decisões com relação a essa empresa, visando lucratividade, geração de caixa, longevidade e assim por diante, né? Você entender quanto que você vai ter de retorno do seu investimento, no caso de ser um investidor, ou quanto que essa empresa vai te gerar de retorno se você for um acionista, por exemplo, e tem vários outros casos. De qualquer forma, finanças corporativas é a gente olhar para as formas de se analisar as finanças da empresa, né? Então, de maneira geral, a gente consegue ver questões de rentabilidade através da demonstração de resultado do exercício, geração de caixa através do fluxo de caixa e os saldos que a gente tem aí, ou de coisas mais positivas ou mais negativas, sejam os ativos e os passivos da empresa. De qualquer forma, eu acredito que existe um pouco de confusão na hora de aplicar o termo finanças corporativas, porque existem algumas áreas que usam esse nome para descrever as suas atividades. E eu não acho que seja um nome que necessariamente descreva da melhor forma possível o que determinadas áreas fazem. Vou dar um exemplo, né? Eu já trabalhei numa área de finanças corporativas, só que essa área onde eu trabalhava fazia fusões e aquisições. Isso para mim era um pouco confuso e eu vou falar um pouquinho disso, tá? Eu também vejo algumas áreas que usam o termo finanças corporativas, mas trabalham com captação de recurso na forma de dívida, né? E o que eu acredito, por ser o principal motivo dessa confusão toda, é o fato de que a gente está falando de recursos, né? Quando a gente fala de fusões e aquisições, a gente está falando do recurso na forma de participação acionária. Quando a gente está falando de dívida, a gente está falando de recurso na forma de capital de terceiros, né? De banco, no caso, ou uma instituição de fomento, investidor que esteja fazendo um contrato de mútuo, o que quer que seja, né? Então a gente está falando de recursos de naturezas diferentes. A gente está falando de recurso de participação acionária ou recurso na forma de dívida. Então eu acho que quando as áreas usam esse nome de finanças corporativas, eu acho que elas poderiam talvez usar um nome um pouco diferente, mais ou menos como recursos financeiros para empresas, né? Ou captação de recursos, quando a gente está falando tanto de captação de recursos na forma de participação acionária, ou o que é chamado de equity, né? O apelido de participação acionária é equity, ou seja, estou trazendo um sócio para a empresa, eu estou trazendo equity para a empresa. Ou na forma de dívida. Então a gente poderia dar nome para essas áreas que remetessem um pouco mais ao fato de que ambas as áreas estão trazendo recurso para dentro da empresa, recurso na forma de recurso de capital próprio ou capital de sócio, que pode ser um novo sócio ou um sócio que já existe colocando mais dinheiro na empresa, ou
capital de terceiros ou capital de dívida, e eu acho que na hora que a gente dá um nome para as áreas de finanças corporativas, e não necessariamente é uma área que está analisando todos os números da empresa, eles estão analisando, na verdade, como trazer recurso para dentro de casa ou para dentro de determinada empresa, e eu acho que isso gera um pouquinho de confusão. Acho interessante a gente falar sobre isso, né? Então, quando a gente fala de finanças corporativas, a gente está falando de analisar os números da empresa de maneira mais ampla. A gente analisar as linhas de uma demonstração de resultado do exercício, analisar as linhas de um fluxo de caixa, de um balanço, cruzar os números de cada uma dessas demonstrações financeiras, criando indicadores financeiros, né? Então, eu imagino que finanças corporativas nada mais é que a gente analisar os números de demonstrações financeiras de uma empresa, né? Então, eu acho que o nome finanças corporativas remete ao zoom out, né? Para quem não conhece a minha regra de ouro de zoom out e de zoom in, eu vou pedir para colocar um card aqui em cima, tá? Mas eu acredito que o finanças corporativas é uma visão genérica dos números da empresa, assim como finanças pessoais é uma visão genérica do tema finanças para indivíduos, né, para pessoas. E aí você pode falar de bancos digitais, você pode falar de investimento em bolsa, você pode falar de investimento em renda fixa, o que é que seja, né? Então, você tem o zoom out de finanças pessoais e vários focos de zoom médio, né, de temas que você pode trabalhar, e você pode detalhar esses temas no zoom in ou no mínimo detalhe. A mesma coisa para finanças corporativas. Na hora que a gente fala de finanças corporativas, a gente pode falar de endividamento, a gente pode falar de formas de se obter receita, a gente pode falar de forma de se obter recurso, né? Que é um zoom médio dentro do tema das finanças corporativas. E muitas vezes as áreas ou as empresas que fazem esse zoom médio de captar recurso para a empresa, em qualquer forma que seja, elas usam o título de finanças corporativas, que é o zoom out, porém eles fazem o zoom médio, eles fazem só uma parte do todo. Então acho interessante a gente falar disso, esclarecer essa questão e tirar um pouco dessa confusão de uma terminologia que às vezes é muito genérica para o que de fato algumas áreas ou algumas pessoas estão fazendo. Tá legal? Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido interessante. Se você teve algum insight, algum pensamento, alguma coisa passou pela tua cabeça, não esquece de deixar registrado aqui para eu poder ler, para eu poder comentar, tá bom? De resto, eu te convido a me seguir também no Instagram, ricardo.giacomo.maluf. E é isso aí, não esquece de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que possam se beneficiar. Você consegue compartilhar tanto no celular quanto no computador. É só clicar no botãozinho lá ou enviar o link para a pessoa poder assistir, tá bom? Então é isso aí, espero que você esteja inscrito no canal para a gente se ver aí nos próximos vídeos. Tá legal? Valeu, até lá!